É isso, entendeu? Vai sempre ter um motivo de estar sem tempo. Parece que a gente sempre tá cercado de não ter mais tempo. Pra onde foi o tempo? Pra onde foi o tempo, mano? E aí é maluco pensar nesse lugar que a gente tá. Você explicou muito bem, né? Essa ideia de... Até as mensagens que a gente tem, que são coisas instantâneas, né? Tipo, mano, em teoria você pega lá, você manda em 5 minutos, ali você consegue responder, talvez... Depende ainda, né? Algumas pessoas, mas ainda assim essa ideia, tipo, mano, estão correndo. E esse contexto, esse lugar que a gente tá, esse ambiente, essa cultura tão acelerada que a gente vive, que a gente já falou em diversos outros zumbidos, né? Seja por conta da tecnologia, seja por conta de outros assuntos, esse lugar de muita aceleração tem criado um novo conceito aí, cara, assim, de talvez a gente já ouviu pessoas mais velhas falando sobre algumas crises, né? Crise dos 40, é famosa. Crise dos 40. Tô na reta dela. Tá chegando! 5 anos aí, 5 anos e meio pra minha crise dos 40. Tem muito... Isso já é comum, talvez. A gente ouve muito sobre isso, mas tem algo novo surgindo que talvez seja a crise dos 20. Pularam dos 30. Pularam Caraca, dos 30. A Bruna vai fazer 30 em semanas. Aí, ó. Não vai ter crise, porque não Não vai tem existir. crise, 40 é de 20 e 20. Mas temos a nova crise que é a dos 20. A Tô dos chegando 20 anos. firme, né? Tá chegando firme. E, cara, tem muitos estudos falando sobre isso, principalmente psicólogos falando sobre esse assunto, porque literalmente... Tudo permeia nessa frase, né? Parece que nossa geração sempre tem essa coisa lá no fundo da nossa mente que, caramba, mano, estamos perdendo tempo. Tá perdendo tempo aqui, cara. A gente tem que correr, a gente tem que ir. E essa concepção, essa ideia tem começado por um cara chamado Alex Folk. Que ele tem falado assim... A ideia da crise dos 20, A crise dos 20. É um psicólogo ele que formulou isso. Ele tá começando e tá tramitando todos esses processos. Ele é um clínico, tá? Um psicólogo clínico. Ele fala assim, a crise de 1/4 da vida é um período de insegurança, dúvida e decepção em torno de sua carreira, relacionamentos e situação financeira. Só que você fala, mano... Pô, caraca, eu tenho 20 anos ainda, ou 20 e poucos anos, e já tô acumulando tudo isso daqui de problema ou de decepção, assim, sabe? Então a gente começa a perceber quanto a nossa cultura tem levado a gente pra cada vez mais estar afincado nessa crise. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez essa coisa, crise dos 20, eu não acreditei muito, assim. Falei, não deve ser possível. Mas quando você dá uma pesquisada, assim, você corre atrás de alguns artigos, você tem visto coisas muito parecidas com o que esse cara tá falando, assim. Essa ideia de que, mano, essa crise tem trago esses sentimentos de insegurança, principalmente. Essa pressão, muitas vezes, que vem. E a gente pode resumir, muitas vezes, essa crise, esses caras resumem, muitas vezes, como uma relação muito ruim com o tempo, tá ligado? Tipo, a gente começa a perceber essa cultura nos levando pra esse momento de relação muito conturbada com o que a gente chama de tempo. Certo.